Namit Rishkayará. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Tem uma expressão que eu costumo falar várias vezes, que traz um sentido de entendimento sobre a nossa vida, sobre a nossa experiência, sobre o nosso caminho físico, emocional, espiritual. E que é um ensino dos mais antigos, dos nossos ancestrais, que é assim: não adianta você ingerir, você precisa digerir. É um termo, uma colocação simples, mas extremamente valiosa. E a gente vai observar um pouquinho das nuances que esse termo traz. Por exemplo, tocando no assunto espiritual, vocês vêm para a atividade espiritual por várias razões. Nós buscamos um caminho espiritual por várias razões. Mas quais são essas várias razões? Será que são tão várias assim? Lógico que cada um tem a sua individualidade, tem o seu universo, tem a sua experiência, tem a sua situação, cada um passa por dificuldades que outros não passam, né? Situações que o outro não passa. Aliás, cada um de nós é um livro de história gigantesco, né? Pena que a gente não consegue relatar todas as nossas histórias, mas é um universo de conhecimento, de experiência, algumas vezes de sofrimento, outras vezes de alegria, e a gente vai lidando com a vida, né? E vai caminhando. E nessa situação, quando a gente pega no ponto espiritual, a nossa busca espiritual, mesmo com essas individualidades, ela tem muito da questão da gente sustentar algo. Então, sustentar o nosso equilíbrio, sustentar a nossa harmonia, sustentar a nossa paz, sustentar a nossa energia. E a gente faz um caminho espiritual, faz uma prática espiritual esse é uma nuance destes vários objetivos que a gente tem no nosso universo individual. Mas a sustentação é algo bastante importante e que é algo humano muito sério, porque se a gente está com essa roupa agora e ela possa estar um pouco mais limpa, é porque lavamos. A gente sustentou o pano limpo. A gente procura sustentar a casa limpa. A gente se alimenta e lava as panelas. Quer dizer, a gente busca, sustentação é algo essencial para que a gente consiga continuar vivendo. E vivendo em uma busca de equilíbrio. Se a gente não sustentar, a coisa vira problema, né? Imagina você deixar aí 2 semanas toda aquela quantidade de prato que você utilizou para fazer, às vezes, um pequeno alimento diário, reunir tudo aquilo e depois de 2 semanas você vê aquela pilha ali, né? O quão de falta de saúde, de equilíbrio aquilo vai gerar. Além da sua necessidade de repente, observar aquilo e falar, poxa, agora não tem jeito, agora eu tenho que lavar tudo isso. Então você gasta um imenso esforço, quer dizer, bem maior do que se estivesse sustentando em cada ação. Isso a gente chama de sustentar a ação, sustentação. Sustentação é essencial para a nossa vida. Só que a gente não consegue sustentar qualquer coisa que a gente imagine, o nosso trabalho, o nosso caminho espiritual, o nosso relacionamento. E a gente pode citar várias coisas. Se a gente não conseguir trabalhar bem com todas as situações e informações que nos rodeiam, que vêm até nós, que a gente forma da nossa cabeça, joga para fora, que vem de fora para dentro de nós. E aí tem aquele ponto, daquele termo. A gente ingere, mas não adianta só ingerir. Não adianta só a gente achar que uma coisa
é boa para nós. A gente vai experimentar e ver se é boa mesmo quando a gente vivencia a coisa. A gente está digerindo ela. Um pensamento é a mesma coisa. A gente tem um pensamento, poxa, esse pensamento ele é bom ou mal? Né? Ele é bom ou ruim? Né? Será que esse pensamento ele pode ser bom para mim, pode ser ruim para uma outra pessoa? Então eu preciso ter esse momento para digerir sobre esse meu pensamento. Alguns chamam isso de observação, outros de análise, mas é uma digestão daquilo que nós já temos, ou que aquilo que nós recebemos, ou aquilo que se encontra perto de nós, para entendermos como lidar com aquilo, como lidar com aquela informação, com aquele pensamento, com aquele sentimento. Então a gente precisa digerir, a gente precisa aprender a digerir. É interessante que o nosso organismo ele nos ensina muitas coisas, como, por exemplo, digerir. E quando a gente não tem boa digestão, é problema. Né? Quantas pessoas sofrem de má digestão? No seu aparelho físico, organismo físico, mas também na sua cabeça, na sua mente, no seu sentimento e na sua espiritualidade. Tem muitas pessoas que digerem mal a espiritualidade. E aí a espiritualidade é um problema para a vida dessa pessoa. Quer dizer, não é a espiritualidade que é um problema, é o que ela não digeriu sobre aquilo. O que ela não parou para perceber o objetivo ou o propósito real daquilo. Então ela não deu tempo para a digestão ocorrer. Não adianta só a gente tacar as coisas para dentro. Vai se alimentando, vai colocando coisa para dentro, vai enchendo. Você vai ver que uma hora o organismo começa a não tolerar mais. Né? E hoje tem um nome no corpo físico para isso, chamado intolerância alimentar. Mas tem intolerância do alimento, tem intolerância do pensamento, tem intolerância da voz daquela pessoa que fala sempre aquilo para mim. Não tem? A gente gera intolerâncias, porque a gente não digeriu bem. Rapidamente a gente pensa, não, aquela pessoa tem que mudar, não eu. Eu não preciso mudar, ela que tem que mudar, porque ela que tem uma atitude ruim, ela que tem um comportamento ruim, e eu esqueço o que eu posso fazer comigo para que esta atitude desta dita pessoa não afete tanto, não seja tão intolerante à minha vida. Às vezes é até se afastar, também tem isso. Isso também é um entendimento, né, uma digestão, uma compreensão do nosso passo, da nossa vida, do nosso equilíbrio. Às vezes a gente precisa se afastar. E não é simples, né? Não é simples. Quando a gente fica com má digestão, a gente cobra quem? A gente fala, nossa, eu deveria ter me alimentado melhor, né? Poxa vida, o estômago, né? O estômago, né? E o estômago o que que é? O que que é o estômago como órgão? Ele é uma bolsa que carrega ali o alimento. É a nossa bolsa interna que carrega o alimento. Só que o alimento, ele precisa ser transformado. Mas antes do alimento cair nessa bolsa, que é o estômago, ali existe a secreção de uma coisa que protege toda a estrutura da mucosa para aquele alimento cair ali, e depois vem um ácido para transformar aquilo. Então precisa de uma transformação para que nós possamos absorver os nutrientes adequados daquele alimento, para que ocorra a digestão. Na bioquímica do corpo ou na biologia, isso é chamado de biotransformação. Uma transformação orgânica que ocorre, química que ocorre.
aquilo que era grosseiro, pesado, sólido ou viscoso, tem que ficar acessível para o nosso organismo. Tem que ser aberto para que o nosso organismo possa absorver os nutrientes adequados, as moléculas adequadas. Isso é transformação. Então, tal como nós necessitamos nos alimentar para nos mantermos vivos, coloque isso em outro aspecto. Coloque isso na sua emoção, no universo emocional. Coloque isso no seu universo espiritual, na sua caminhada espiritual. Coloque isso para a sua vida. Tal como a gente precisa sustentar uma ação para que a gente possa realmente digerir, entender as coisas, a gente precisa fazer a transformação. Só que transformação, se a coisa estava tudo junto, ela é uma espécie de destruição, não é? Pega uma banana. Banana. Você comeu uma banana. Ela foi para lá, ela precisa ser transformada, ela precisa ser destruída, desagregada para que ela possa ser, para que o nutriente da banana, como por exemplo o triptofano que tem na banana, o aminoácido triptofano, que é ótimo para a serotonina, para o estado de alegria, e ótimo também depois para você dormir bem. Tem na banana, tem um pouquinho só na banana, mas tem lá na banana. Então, para aquilo ser absorvido, que vai te fazer bem, precisa ocorrer um efeito de realmente destruição. Então, a gente não pode ter medo das coisas que, de repente, mudam rapidamente, porque essas situações que mudam assim, elas são oportunidades. Isso parece um clichê, mas isso é real, isso é natural. Eu não estou falando de uma coisa sobrenatural. Estou falando de uma coisa extremamente natural, até se baseando no próprio organismo. Extremamente natural. O fato de nós pegarmos qualquer situação da nossa vida, para que ela possa mudar, nós precisamos primeiro entendê-la como funciona, gerar nela efeitos para que ela seja desagregada, para que, a partir disso, não é o todo que a gente vai assimilar dela. Não é tudo que vai nos servir, é uma parte. É como o alimento, é uma parte chamada nutriente, que vai ser bom para o nosso organismo, porque o restante vai para onde? O nosso corpo vai levar para fora. Excreção. É urina, fezes, é excreção. Então, tudo que vem até nós, nem tudo aquilo, porque a gente tem esse pensamento, poxa, tem que vir uma coisa boa. Então, a coisa boa que a gente pensa é tudo bom, mas não é assim. Dali, das situações, sejam elas boas ou mais complicadas, haverá um nutriente adequado para que a gente possa fazer a nossa boa digestão, ou seja, a gente possa compreender e ser apoio para o nosso caminho, ser força para o nosso caminho. Isso é natureza falando, isso é natureza ensinando, isso é a natureza do próprio organismo ensinando. Só que a gente não para perceber, muitas vezes, o que a nossa própria vida está nos ensinando. E a gente apenas quer viver, quer viver, quer viver. A gente fala, eu quero viver o melhor, eu quero viver a felicidade, eu quero viver a alegria, eu quero viver as coisas boas, mas só isso você não consegue viver as coisas boas, a felicidade e a alegria. Por isso que eu costumo dizer que não adianta você só ter pensamento positivo. Pensamento positivo é um dos elementos que compõem uma série de outros fatores que você precisa desenvolver dentro de si para que possa digerir bem e aquilo ser favorável para o seu organismo, para a sua vida, para a sua emoção, para o seu relacionamento, né? Para a sua caminhada espiritual. Então não adianta achar que tudo vai vir como flores e o mais maravilhoso possível. Dali, mesmo que não venha, ou que venha, terá um nutriente adequado se você estiver realmente já apto a absorver esse nutriente.
Porque nós temos tudo isso, nós temos a capacidade de absorver essas coisas boas, mesmo de uma situação ruim. Nós temos essa capacidade, já é em nós. Só que exige maturidade. Exige o nosso organismo compreender e trabalhar para que aquilo ocorra. É a maturidade do nosso biológico. Existe a maturidade da nossa emoção, para que a gente tenha a capacidade de assimilar aquelas coisas. Existe a maturidade do nosso espiritual, para que a gente possa assimilar aquelas coisas espirituais. Então, essa questão aí desse termo, que não adianta só ingerir, nós precisamos digerir, é algo simples, mas muito sério, muito valioso, muito importante para nós. Se a gente entender isso com maturidade. Maturidade, ela não compõe exatamente idade. Ela tem a ver com idade também? Tem a ver com experiência? Tem, sem dúvida nenhuma. Mas nós não estamos falando aqui de faixa etária, nós estamos falando aqui de uma capacidade mais ampla de entender a vida. Porque viver apenas por viver é uma coisa, mas viver com lucidez, aí a gente se encontra numa capacidade bem mais ampla das coisas boas e com probabilidades mais intensas das coisas boas ocorrerem para nós. Ishkayará, porém até. Mensagem que eu queria deixar hoje para vocês. Vamos começar a nossa atividade espiritual. Novamente, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. E você que está vendo esse vídeo, quer participar das atividades, está aí na descrição como você pode fazer, tá certo? E não esqueça de fortalecer o canal do Xamã Cientista, dando aquele like se você gostou, compartilhando e fazendo crescer essa mensagem. Ishkayará.